A paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês que me ouvem e que me assistem neste momento. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Estou passando por aqui, queridos, para dar um aviso da parte do Senhor de muitas ministrações que eu tenho feito e ajudado pessoas a se libertar de algo que ela nem imagina, de algo que está na casa dela, que está na vida da pessoa, que é o quê? São pertences de pessoas que já faleceram, ligado muito próximo a nós, que é os nossos parentes. Então vou dar exemplo aqui, em toda casa sempre tem um caso ou outro, que é, por exemplo, pessoas que já faleceram, pai, mãe, marido, esposa, filhos, filhas, irmãos, avó, netos, ou seja, pessoas muito próximos a nós que já faleceram. No meu caso, eu tenho uma pessoa que faleceu, que foi o meu pai, ok? Ele já faleceu. Essas pessoas todas nós amamos, mas como devemos nos comportar, né, depois que essas pessoas falecem, que nós temos o luto, que nós temos que seguir com as nossas vidas, correto ou não? Então eu quero deixar bem claro aqui exatamente sobre este ponto. Aquilo que pode estar nos amaldiçoando e aquilo que é bênção, tá certo? Então nós temos que ter esse equilíbrio, temos que ter esse entendimento e saber até que ponto aquilo está nos afetando ou não. Então, olha que coisa interessante. Tem muitas pessoas que elas pegam a aliança de casamento, né, dessas pessoas já que passaram, pessoas antigas e até mesmo que estão vivas, não pode, tá? Mas pegaram alianças de casamento de pessoas que já faleceram e colocaram nos seus dedos para continuar o seu casamento agora recente. Isso acontece muito, né? Pega a aliança que vem do avô, depois passa para o pai, para a mãe, depois passa para o filho e passa para o neto, tá? Isso, queridos, não é bom. Por quê? Porque você está fazendo uma aliança, né? Você está pedindo ali para, em oração, ok? No Deus que você acredita, mas você está pedindo uma oração para que também o seu casamento ou a sua aliança seja abençoados. Mas, veja bem, cada aliança está ligado àquele casal. Cada casal, cada um, tem o que? Uma vida, tem uma história. Você nunca pode pegar aquilo que é dos outros e trazer para você, porque você nem conhece tanto a história, muito, por mais que a gente conheça, daquela pessoa, apesar de estarmos próximos, né? O que se passa no coração, tem muitas maldições que está ligado àquilo que você acaba transferindo para você a partir do momento em que você assume aquilo como algo para o seu casamento. Então, esses são alguns itens, tá? Por exemplo, peças de roupa que a pessoa pega, começa a usar aquilo que foi daquela pessoa falecida, e tem tantas outras coisas que é importante nós atentarmos. Eu estou comentando aqui, primeiramente, itens que nos traz maldições, tá? Eu vou dar um exemplo agora fortíssimo para vocês também, já falei da aliança e de algo que ocorreu, e também quero comentar de algo que é bênção também, tá? Para a gente ter o equilíbrio e tomarmos o cuidado com esta questão, tá? Um outro item que aconteceu foi que uma irmã estava muito adoentada e ela não aguentava mais até de andar, tinha que trabalhar ao ponto de que ela não podia nem pegar ônibus, tinha que ir de Uber, não conseguia subir aquelas escadas do ônibus. E aquilo estava se agravando. Ela foi em médicos, foi em vários lugares e não estava resolvendo, gastou muito dinheiro, tá? E ela me ligou, fui lá visitá-la. Chegando lá, começamos a conversar e aí ela acabou relatando muita coisa. E como a gente também vê objeto de maldição, a gente vai ajudando. E oramos, a situação ainda continuava e depois ela acabou falando de uma irmã que já tinha falecido, a qual ela amava muito. Não é? Ok, sem nenhum problema. Mas aí o que aconteceu? Essa irmã que faleceu, tá? Dessa irmã que fui visitar, ela teve maldições sobre a vida dela, ok? Pessoas fizeram muita maldição, a ponto de colocá-la de cama e paralisar as suas pernas, eram muitas dores. E estas mesmas doenças da irmã, veja bem, estava ocorrendo com essa irmã agora que eu fui visitar. Compreendeu? Então, eu falei para ela assim, mas você tem objetos, itens, pertences da sua irmã falecida? Ela falou, sim, tenho. Aí ela me levou até o quarto dela. Vocês sabem que hoje as pessoas têm aquelas camas com baú. Quando ela levantou ali a cama,
que tinha um baú ali dentro. Ali, queridos, tinha muitos pertences da irmã falecida. Pergunta, para que aquilo ali, não é? Você quer fazer uma lembrança, você quer... já está no coração. Mas ela amava tanto, a irmã amava tanto, que ela resolveu guardar aquilo como lembrança, porque ela até mesmo não aceitava, né, o fato de que um dia todos nós vamos morrer, e até lógica a forma como ela morreu. Bem, cada caso é um caso, nós sabemos que tudo é triste. Mas ali, o que nós orientamos, o que Deus deu graça para orientar? Que ela tinha que tirar aquilo dali, ok? Tinha que queimar tudo e não estar mais vinculado àquilo, que ela estaria realmente com o seu coração ligado à sua irmã, mas aqueles objetos, aqueles itens, ali tinha colares, ali tinha peças de roupas. Veja bem, ela guardava aquilo como um memorial, como algo para lembrar dela. Então ela precisa se desvencilhar desse passado. E sem perceber, a pessoa acaba idolatrando e não percebe, a pessoa é crente. Então, queridos, olha, para a honra e glória do Senhor, quando ela queimou, destruiu todos aqueles pertences da sua irmã que já tinha falecido, ela foi liberta, amados, foi curada e hoje ela não tem mais nenhum problema. E olha que ela gastou muito dinheiro e já estava quase saindo da empresa e não sabia o que fazer. Então olha a misericórdia do Senhor em dar uma direção do que estava ocorrendo com ela, e no mundo espiritual isso é muito forte. O inimigo, ele se apodera daquilo que você faz um tipo de confiança, de crença, de memorial, de algo místico. Aquilo começou a fazer parte da vida dela, ou seja, ela estava presa no passado e ela precisava se libertar disso, ao ponto de que ela precisava queimar essas coisas de alguém que ela tanto amava, para poder estar curada hoje, como de fato ela está. Glória a Deus por tudo isso, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero aproveitar, amados, e compartilhar com vocês uma outra situação que eu mesmo presenciei. Tudo isso eu que estou dizendo para vocês, porque não foi algo que eu vi, eu estava lá e vi tudo isso acontecer. Eu fui num velório, e isso acontece muito também, então tome cuidado. Lógico, a pessoa que faleceu é um ente querido, que todos amam, ok? Principalmente das pessoas ligado, que foi esse grau parentesco que eu já citei aqui. Então é lógico que é um momento de tristeza e tudo. E ali eu observei que um dos filhos, tá, pegou e colocou uma foto junto ali com o falecido. Provavelmente era o pai, né, daquela pessoa, entendeu? Quando eu vi aquela pessoa colocando a foto, eu me aproximei próximo das pessoas que eram ligadas aqui, todos aqueles parentes, perguntei assim, né, quem é aquela pessoa? Ela falou, ele é o filho dele e tal, né? Aí eu falei, então, eu vi ele colocando uma foto dele dentro do caixão, e sabe quando as pessoas falam assim, eu quero morrer junto, eu quero ir junto com ele e tal? Querido, isso no mundo espiritual é aceito. Os demônios pegam isso e começam a trazer todo tipo de doença na qual ocorreu com o falecido, e isso vem para a pessoa também. E eu sei que tem muitos casos assim, que a pessoa, quando perde alguém, ela fica tão ligada, tão envolvida, que deseja até morrer. Por que não me levou? Ele levou ele. Tudo está sendo registrado no mundo espiritual. Então o que eu fiz? Eu sei que a pessoa está emocionalmente chorando, não tem como ela entender. Peguei alguém que estava mais lúcido e disse assim, olha, vocês precisam tirar aquela foto de dentro do caixão. E tem que ser antes que feche, porque se enterrar o caixão, né, se for o velório e descer o caixão ali naquele velório, naquele buraco onde estão enterrando, com a foto dessa pessoa, pode ter certeza que aquilo é uma legalidade que o inimigo virá para tentar prejudicá-lo, entendeu? Como eu já quebrei, queridos, muitas maldições, lógico, já tinha enterrado, então o que eu fiz? Pela oração, nós retiramos a foto da pessoa que quis morrer junto com o falecido, e esta pessoa estava tendo as mesmas doenças que o falecido tinha, e se ela não fosse liberta disso, o destino dela seria igual ao do falecido. Percebe, amados, como é muito importante nós tomarmos cuidado com os pertences daqueles que já falecemos, e até nosso, ligado a ele. Na Bíblia, lá em Números, me falha a memória, lá fala sobre os ungidos do Senhor, as pessoas que estão se consagrando, elas nem podem tocar em mortos, não podem tocar em coisas, né? Isso é real, queridos, tá? Em Cristo tudo isso foi
realmente resolvido? Foi. Mas quem de nós oramos? Porque nós vamos orar, nós temos que tomar cuidado, né? Em tudo que tocamos, em tudo que pegamos, e até mesmo naquilo que investimos, aquilo que adquirimos de outras pessoas. Compreende, amados? Eu vou comentar agora também alguns outros itens que é importante, lógico, a gente ter o equilíbrio e a gente atentar aquilo que está nos prejudicando ou então realmente nos abençoando. Agora é lógico, né, amados, que, por exemplo, meu pai faleceu, ele deixou herança para nós, né? Então nós vamos jogar aquilo fora? Não, hipótese alguma. Muitas vezes é uma empresa, é um trabalho, não é? É algo que é uma herança. A Bíblia fala de herança da terra, não é? A Bíblia fala dos filhos. É lógico que tudo isso nós temos que agradecer a Deus por tudo aquilo que o meu pai, eu estou dizendo do meu que faleceu, por tudo que ele fez. Ele deixou algo para nós, né, como heranças de casa, ou herança de terreno. Então a gente vai desfazer disso? Em hipótese alguma. Mas alguém pode dizer, mas é porque é material. Tudo é material. O que nós temos que tomar cuidado? É quando um item se torna uma idolatria na minha vida. É quando um item, ou um objeto, ou um pertence de uma pessoa falecida, ela se tornou um memorial que eu não consigo me desvencilhar daquilo. Toda vez que eu olho, eu passo mal. Toda vez que eu olho, eu fico triste. Toda vez que eu olho, eu volto ao passado e eu caio até em depressão, né, que é a doença do século XXI. Então, compreende, amados? Então, nós temos que atentar para aquilo que o falecido deixou, que nós usamos como algo místico, como eu não consigo viver sem aquilo. Isso é um problema, tá? Por exemplo, eu não consigo andar, né, sem essa corrente que ele me deu. Isso é um problema, não pode. Olha, eu não consigo andar sem, né, esta foto, eu preciso olhar para ele. Isso é um problema, entende? E tem tantos outros itens que é importante nós tomarmos cuidado, ou seja, aquilo que virou místico, que virou memorial, que eu não consigo me desvencilhar, esse é o que tem que atentar e remover, ok? Então, por exemplo, e documentos do falecido, né? Fotos do falecido, tal, que a gente tem em álbum. Queridos, isso aí, lógico que você não vai precisar destruir isso daí. Documentos é até uma prova, né, de onde você veio, o que você tem. Às vezes precisa da certidão de óbito para comprovar alguma coisa. Então, lógico, você não vai queimar isso daí, compreende? E tem uma foto aqui que está no álbum, tem que tirar? Também não, amados, ok? É tranquilo. O que você deve tirar é aquilo que de fato se tornou uma idolatria na sua vida, que você não consegue viver sem aquilo, tá? Então, tem um documento, amém, eu tenho aqui para comprovar, né, tudo que sou, de onde eu vim. Tem uma foto, olha, uma foto aqui é a foto do meu pai, né, olha como ele era, e tal. Mas aquilo não me afeta, entende? Agora, aquilo que deixa você triste, aquilo que deixa você para baixo, aquilo que quando você olha, faz com que você fique em depressão, então pensa, amado, para que você vai deixar aquilo ali, né? Retira aquilo lá, em nome do Senhor Jesus Cristo, leva no teu coração, né, aqueles que faleceram, que você tanto ama, né, ali, lembranças dele, já faleceu, nós sabemos como cristão agora é eles com Deus, ok? Mas você não pode, em hipótese alguma, deixar de prosseguir, de viver, estar preso a coisas que já passou, que já, né, já foi com o falecido. Então, eu creio que você está entendendo que Deus realmente precisa te livrar disso, para Ele prosseguir na tua vida, te abençoando fortemente, compreende? Por exemplo, eu fui visitar uma senhora de mais de 80 anos, que ela estava passando muito mal, inclusive eu até coloquei isso no livro, né, Objetos de Maldição, que lançamos agora. É importante que você adquira isso, tá? E nesta casa, ela via 2 demônios no seu quarto, e lá foi pastores, foram várias pessoas orar, médico, e não resolviam. Aí me chamaram e eu fui lá. Quando eu cheguei lá, o que era? Era o guarda-roupa. O guarda-roupa, ele era um guarda-roupa amaldiçoado, que era uma relíquia, né, como eles falam lá. Ou seja, um guarda-roupa caríssimo, tá? E isso já vinha passando, né, de todos os antepassados ali, já vinha de 3, 4 gerações, ao ponto de quando eu olhei para aquele objeto, aquele guarda-roupa, e eu vi ali demônios, eu via
demônios em rosto, cara de cobra, né? Nitidamente, mostrei para eles, eles falaram que não iriam queimar, por causa que era uma relíquia, e que isso era algo que estava no coração deles, ok? Então, veja bem, um guarda-roupa, olha como eles se apegaram, e não abriu mão daquilo, quer dizer, já não é mais só um objeto, mas é o que? Exatamente um item que faz parte da crença, da lembrança, do memorial, em que eles não querem abrir mão. Querido, não pode, são matérias, tá certo? E aí eu pedi para queimar, não queriam. Aí eles foram lá tentar orar e ungir. Acredite, amados, eles mesmos falaram para mim, tá? Um demônio que estava vinculado àquele objeto, aquele guarda-roupa, que era uma relíquia da família, de falecidos. O demônio foi e voou no pescoço da pessoa, que até é de uma pastora lá, né, que foi ungir, e jogou ela na cama e começou a sufocar, e oraram, clamaram o sangue de Cristo, até que o demônio, né, soltou o pescoço dela. E depois foi uma outra pessoa também que foi orar, aconteceu a mesma coisa 2 vezes. Aí viram que o negócio era sério e me ligaram. E aí eu disse para eles, vocês têm que queimar isso daí. E aí somente depois que eles queimaram, que se arrependeram primeiramente, aí foi que essa senhora parou de ver demônio, de ter problema, e ela teve mais alguns anos de paz, né, por causa da idade dela. Mas por causa de quê? De um item que já vinha dos antepassados, que eles não queriam abrir mão, porque foi o avô do avô do avô que comprou, e ninguém queria abrir mão daquilo. E olha o problema que estava ocorrendo com essa senhora, a qual pastores nem médicos resolviam, isso por causa que eles se apegaram a um item de pessoas falecidas que virou um memorial. Então isso não pode, compreende? Uma irmã depois me ligou perguntando, pastor, mas, por exemplo, né, meu pai deixou umas coisas do trabalho dele aqui, que são objetos, que são ferramentas e tal. Eu perguntei para ela, tá, mas você dá continuidade no trabalho? Falou, sim, normal. Eu falei, sem problema nenhum, não é? Você está trabalhando, teu pai, né, teus antepassados, né, as pessoas que faleceram, trabalhou para que hoje você desse continuidade na herança na qual ele veio trabalhando, que isso é a nossa sobrevivência, que isso traz alegria, que isso de fato é o que te leva adiante a prosseguir com a sua vida normal, sem nenhum problema. Agora, quando é que você tem que se livrar de objetos e pertences de pessoas que já faleceram? Quando aqueles itens, eles só estão ali porque você está tão apegado que virou algo místico, virou uma crença e virou algo assim, olha, se não tiver aquilo eu não consigo viver. Você é dependente daquilo emocionalmente falando, porque você não se desvinculou da pessoa que faleceu, a qual você ama muito, tá bom, queridos? Sempre, amados, pessoas perguntam para mim, mas tem base bíblica isso, né? E é importante, lógico, temos base bíblica sem nenhum problema. Quem trabalha com batalha espiritual, amado, já sabe de tudo que eu estou falando, mas para ajudar aqueles que precisam realmente de ter textos bíblicos, isso eu acho importante também. Se você pegar em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 26, lá fala de objetos de maldição. Quando você permite que esteja na sua casa, você fica amaldiçoado e enlaçado com aquilo. A Bíblia fala em Êxodo 20, de que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. A Bíblia fala em Deuteronômio, né? Capítulo 23, versículo 2, maldição de bastardia até 10 gerações, tá? Nós sabemos, querido, que nós herdamos muitas coisas dos nossos antepassados. Então tudo isso é um complemento. Se você assistir meus vídeos, você vai ver parte por parte. Agora pensa, sabendo de tudo isso, aí você ainda pega algo, um objeto, um pertence de alguém que já faleceu, e você tem aquilo como algo místico, né? Então tudo aquilo que está nele vai passar para você, entende? É isso que eu quero te alertar, tá? Até que ponto aquele item, ele veio para te abençoar ou te amaldiçoar? O que é abençoar? Querido, emprego, trabalho, herança, casa, filhos, ou seja, é tudo aquilo que você dá continuidade. E é tanta bênção que o seu papai, os seus antepassados te ensinou, que você consegue dar sequência na tua vida, você consegue ser agradecido. Quando você lembra do seu falecido, você fala graças a Deus por ele, porque foi ele que deixou um legado para mim, e você consegue até fazer negócios com aquilo.
e até mudar, até acrescentar muita coisa. Então, isso é bênção, glória a Deus, segue em frente. Agora, o que Deus pediu para alertar você? É aquilo que você agora não consegue se desvencilhar, é aquilo que você é místico, né? Aquilo que se tornou uma idolatria. É aquilo que você fala, não, se não tiver isso, eu não consigo viver. Se eu não tiver isso, eu não consigo dormir. Entende isso, amados? Você precisa separar uma coisa da outra. Aquilo que se tornou uma idolatria na tua vida, você não consegue viver sem aquilo. E aquilo que é bênção, que você dá sequência naquele trabalho, em tudo aquilo que os seus parentes que já faleceu, pegando um exemplo como pai e mãe, deixou como herança, que você dá continuidade para passar para os seus filhos, para que ele continue também sendo felizes, ok? Que isso é bíblico, a Bíblia fala de herança, e nós temos que dar continuidade. Agora, o que não pode é você se apegar tanto àquele que faleceu, que você não consegue mais seguir em frente. E isso é um problema, o inimigo vai se aproveitar dessa brecha e utilizar isso para amaldiçoar a tua vida. Amém, queridos? Glória a Deus. Se você tiver qualquer dúvida, tiver qualquer pergunta, pode fazer aqui nos comentários, aqui abaixo, não há problema nenhum, daquilo que você deve tirar e daquilo que você deve permanecer. Não há problema nenhum. É lógico que tem muitas coisas que são abençoadas e nós não vamos largar elas, que nós herdamos dos nossos antepassados que foram falecidos. Mas tem coisas, amados, você sabe o que eu estou dizendo, que você não consegue viver sem aquilo, porque você se apegou. Então isso você precisa se desvencilhar, se desvincular pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Olha, aqui abaixo tem o meu contato, tá? Aqui abaixo também tem links do livro que nós lançamos, Objeto de Maldição, que vai te ajudar a entender tudo isso. Qualquer coisa, qualquer dúvida, escreva aqui para mim nos comentários, pode entrar em contato aqui no meu e-mail, que a gente explica para você, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, e aí eu vou respondendo, porque são muita gente, mas eu acredito, tá, que tudo isso que tem ocorrido, e o fato de Deus ter me alertado aqui, olha, avise o meu povo, porque eles estão apegados a coisas que não deveria dos seus parentes já falecidos, que eu quero que eles se desvincule deles, para eles seguir a sua vida em paz e sejam felizes, para que Deus possa te abençoar cada vez mais, tá bom, amados? Deus te abençoe, se inscreva no canal, manda essa mensagem, compartilhe para todas as pessoas que Deus colocar no seu coração, e qualquer dúvida, se inscreva aqui, escreva aqui no meu e-mail, tá? Que está abaixo aqui na descrição. É só clicar na palavrinha mais e mais que você vai ver todos os meus contatos aqui para nós conversarmos, amém? Deus abençoe, espero estar te ajudando, ok? A sua vida, e que o Senhor realmente te ilumine em tudo aquilo que está te prendendo aí até hoje, que você não sabia, mas é para ajudar você que eu estou compartilhando esse vídeo. Que Deus te abençoe, até o próximo vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tchau, fique com Deus.